A paz do Senhor, bom dia. Nós estamos aqui nessa manhã para dar início a mais uma escola bíblica. Quero neste momento convidar você para estar orando para a gente dar início a mais um ensino da palavra do Senhor. Senhor Deus, nós te damos graça, rendemos ao teu nome e pedimos a tua presença sobre nós. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, nós venhamos aprender, Senhor, mais da tua palavra. Que o Senhor venha nos falar poderosamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu vou estar passando a oportunidade para a irmã Dani, que vai estar louvando. A paz do Senhor, bom dia. Vou louvar um hino com o título Nada Pode Calar um Adorador. Aleluia. Nada pode calar uma dor.
Betel, que traz sobre o título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. E antes da gente entrar sobre a nossa lição, gostaria de agradecer a presença do nosso amigo, irmão, evangelista Mike, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém, bom dia, Deus abençoe a todos aí, a paz do Senhor. Minha honra estar aqui, aprendendo um pouco da palavra de Deus, juntamente com vocês, juntamente com o pastor David. Muito obrigado. Vamos ler o nosso texto áureo, que diz bem assim, vai encontrar em Salmos 25, versículo 4. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. A nossa verdade aplicada diz: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Nossos objetivos da nossa missão: compreender os anseios de Davi, apresentar as características do caminho do Senhor, e o terceiro, destacar o valor de seguir o caminho do Senhor. Pedir ao evangelista Mike que esteja lendo o texto de referência. Nosso texto de referência se encontra no Salmo 25. Se você quiser acompanhar aí na sua casa, no versículo 1. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Aleluia. Vamos estar neste momento tirando o nosso motivo de oração. Nosso motivo de oração é: ore para que o Senhor nos faça conhecer os seus caminhos. Nessa manhã nós vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele se faça conhecer os seus caminhos. Amém? Então, onde você está, na sua casa, feche os seus olhos e ore juntamente conosco. Ó Deus, Pai, nós te rendemos graça nessa manhã. Senhor, venha, Jesus, fazer conhecer os teus caminhos, nos ensinando, Senhor, os teus passos, nos ensinando, Senhor, a direção. Nós precisamos ser guiados por Ti. Cada vez mais o Senhor vem nos ajudar. A Tua presença, o Teu Espírito Santo se faça, Senhor, presente em nossa vida, para nós sermos guiados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início. Você que tem revista, quiser acompanhar, nossa introdução diz: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Nós vamos aí iniciar a nossa lição trazendo aqui um das personagens bem conhecidas da Bíblia, Davi, que escreve esse salmo aqui, um pedido, uma oração intercalada com meditação de arrependimento, perdão. Então nós vamos aprender uma forma dinâmica, talvez, de você prestar a sua adoração. Ponto 1 é um salmo acróstico e a oração de Davi. O Salmo 25 é acróstico, é um acróstico. Cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com algumas irregularidades, como foi dito na lição número 1, tópico 2. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. No presente salmo, é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos. Primeiro, oração,
quando apresenta a Deus as suas súplicas. 2, meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Então, o ponto 1 vem trazendo algo aí bem legal, né? Dinâmico, trazendo um pouco a nossa lembrança da nossa primeira lição. Traz aí um salmo acróstico, traz aí como um alfabeto hebraico. Se nós formos trazer para a nossa linguagem portuguesa, talvez não vamos aí entender muito bem. Mas quando colocamos esses versículos aí na forma de um alfabeto hebraico, aí sim entendemos essa parte do acróstico. Também tratando aí sobre esse ponto 1 de Davi, vai tratar sobre a oração de Davi. Algo bem interessante em nossa vida, né? A qual nós vamos aprender muito sobre esse aspecto de oração e o quanto ele é importante na nossa vida. Vou estar lendo aqui, depois eu pedir para o evangelista Michael estar comentando. Nós vamos aqui juntamente com você que está em casa, também pode deixar o seu comentário para que a gente possa aí te responder também, se acaso surgir alguma dúvida. Amém? Ponto 1. A oração de Davi. É interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos: A. Não me deixes confundido. B. Faz-me saber os teus caminhos. C. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. D. Perdoa os meus pecados. E. Olha para a minha aflição. F. Olha para os meus inimigos. G. Guarda a minha alma. Por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre o atributo, a providência de Deus em prol daqueles que o temem. Percebemos que Davi tinha uma profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos mero visitante. Nas nossas orações, permanecemos atentos para o que Deus tem a nos falar. Algo bem interessante esse ponto 1 aqui, que fala sobre a nossa oração. E o quanto Davi ele intercala, né, a oração dele com uma forma de meditação, de arrependimento. O que é importante na nossa vida? A oração. Para nós cristãos, assim, para nós entendermos um pouco mais sobre este ponto. Interessante, pastor David. Eu sempre digo que se você quiser aprender a orar a Deus, né, você leia os Salmos, principalmente os Salmos que o rei Davi escreveu, até mesmo antes de assumir o seu reinado de direito. O salmista Davi, ele se entregava de uma forma tão maravilhosa diante de Deus, que ele não importava pelos seus títulos, pelo quem ele era, o que ele fazia. E ele mostra para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, né, o derramar da alma, né, da alma. Ele se jogava na oração, e nós devemos aprender isso. E a oração é a sua entrega ali com Deus, não é você ensinar a Deus a trabalhar, né? Quantas das vezes nós oramos, né, ensinando a Deus a trabalhar, né, pregando a Bíblia para Deus, né? Nós fazemos citando versículo como se Deus não conhecesse os versículos da Bíblia. Mas Deus quer o quebrantamento, né? A parte do quebrantamento, quando você se quebranta diante de Deus, você começa ali a derramar suas lágrimas, você começa a perceber o quão miserável você é, o quão você precisa de Deus. E aqui nesse Salmo 25, ele mostra, né, para nós aqui nesse começo aqui, ó, a oração de Davi. Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos, né? Lembra, Senhor, das tuas misericórdias, né? Olha como ele era dependente. Antes mesmo de pedir qualquer coisa para Deus, ele clamava as misericórdias de Deus.
Ele pedia, perdoa os meus pecados, olha para minhas aflições, olha para os meus inimigos, guarda a minha alma. E nós devemos ter esta vida de oração, né? Essa lição, falando sobre o livro de Salmo, vai nos ensinar muito a orar a Deus, a clamar, a pedir, né? De uma forma, vamos dizer assim, correta, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era o rei, um dos melhores reis de Israel, mas mesmo assim, ele se jogava diante de Deus como pó, como ninguém, como precisando muito das misericórdias de Deus. E eu vejo isso, pastor David, a oração é importante para a nossa vida, é onde você pede perdão, onde você lembra dos seus pecados e confessa, né? Onde você clama misericórdia, é onde você tem mais intimidade com Deus. Então vale ressaltar aí, a oração é algo importante na sua vida, é importante na nossa vida. Ela faz a pessoa que tem uma oração devocional diariamente, uma oração igual nós citamos sobre a oração de Davi, ela vai viver uma vida extraordinária. Nós só podemos viver uma vida extraordinária das coisas de Deus através da nossa oração, igual o rei Davi viveu. Vamos partir para o nosso ponto 2, traz sobre o título Não me deixe confundir. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Davi era aguerrido, batalhador, proativo, dispunha-se a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para o enfrentamento das batalhas que lhe eram apresentadas. Em decorrência disso, sofreu duras oposições, não só de inimigos vorazes, experimentados na guerra, mas também da própria família. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Opositores são mestres nos seus propósitos, são traiçoeiros, estão carregados de ódio, traições, perseguições, incompreensões também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus. Porém, a recomendação de Paulo para Timóteo é aplicável a nós. Tu, porém, permanece. Interessante aqui, ele vai nos dizer na nossa revista, em 1 Samuel, capítulo 17 e 18, que não era apenas o inimigo de guerra que afrontava Davi, mas sim também dentro da sua própria família. Nós vamos entender também no decorrer, quando estudamos a história de Davi, devido talvez a um erro, a um pecado que ele cometeu, teve também as consequências. Então, mas Davi, lembrando que Deus é misericordioso, ele pede para que Deus não deixe confundido, para que Deus reate tudo aquilo que ele perdeu, para que Deus dê um caminho, uma direção, livramento. É bem interessante nessa parte, porque assim, vai dizer que os opositores são mestres do seu próprio, são traiçoeiros, carregados de ódio, traição, perseguição. Então isso aí é o que reata, se traz sobre a nossa vida, né? Sim, mais uma vez, a oração é a chave, né? A oração era a chave para Davi não ser confundido, porque ele entregava tudo. Por mais que ele era rei, ele conhecia as batalhas, ele tinha o seu exército, tinha os seus valentes, né? Os valentes de Davi. Mas quando apertava, quando surgia alguma dificuldade, para quem que ele pedia socorro? Para os valentes, para o seu exército, para a sua família? Ele entrava na oração, ele buscava a Deus, e ele sabia que só Deus podia livrar.
Então ele conhecia Deus e ele confiava tanto, pastor David, né? De tudo ele entregava a Deus. Tudo que ele fazia, ele dedicava, ele entregava e ele glorificava a Deus e ele buscava a direção de Deus. Aqui não me deixes confundido. Então Davi pedia, né, ajuda, porque eram muitos inimigos, né? Como foi lido aqui, eram muitos inimigos, tanto da família quanto os inimigos mortais, né? Os inimigos naturais de outros exércitos, outras cidades. Então ele ficava vendido, não podia confiar em muitas pessoas e ele confiava somente em Deus. E não é muito diferente da nossa vida hoje, né? Hoje, às vezes, o crente, ele vai buscar a ajuda onde? No empréstimo, no agiota, no amigo, não é verdade? Primeiro ele busca tudo, né? Todos os tipos de remédio, todos os especialistas, todos os médicos. Gasta o seu dinheiro. Aí depois, no final, vem aqui na igreja, pede oração ao pastor. Depois de tudo, você ter montado tudo, você viu que você não tinha mais jeito, aí você busca a ajuda de Deus, né? Às vezes nós fazemos isso, né? Às vezes nós tentamos fazer com as nossas próprias mãos, né? E Davi era diferente. Antes de ele buscar o exército, ele buscava Deus, né, pastor David? É interessante também citar aqui no último linhagem aqui do nosso texto, vai dizer um recado que Paulo deixa a Timóteo. Fala, tu porém permanece. Interessante nós lembrar sobre a nossa vida de lá atrás, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a vida a Ele, aquela emoção, aquela entrega, aquele anseio, aquela satisfação, parece que ao longo do tempo as pessoas vão perdendo isso. Mas Paulo diz a Timóteo, tu permanece, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento. Isso deve ser algo que a gente não pode perder. Devemos manter a essência com Deus, manter a essência lá do começo, de fazer todo dia uma vida diária com Deus de alegria, de gozo, satisfação. A gente não pode perder a essência. É isso que nos mantém em pé. Sim, bem interessante isso, pastor David, você falou. E Paulo falou para Timóteo permanecer, porque ele estava sofrendo muitas afrontas, porque ele era um rapaz, era um jovem, e ele cuidava de uma grande igreja. Então as pessoas mais velhas, né, como Davi sofreu a perseguição na família, ele também estava sofrendo perseguição no ministério, pessoas o afrontando, perseguindo. Mas qual que era o recado? Permanece, porque essas pessoas elas vão passar, essas pessoas elas vão fracassar, né? E às vezes muitas pessoas desistem porque pessoas afrontam, pessoas dentro da igreja perseguem, e às vezes nós desistimos, porque nós ligamos muito para a opinião dos outros, né? Mas não é a opinião das outras pessoas, é a opinião de Deus. Você tem que pensar na opinião de Deus, na vontade de Deus, no chamado que Deus tem para a sua vida. Permanece. Se você permanecer, as promessas, pode ter certeza que as promessas de Deus vão se cumprir. Queira as pessoas que estão te perseguindo, a sua família ou não, Deus vai te honrar, Deus vai te sustentar e Deus vai te guardar. Amém? Vamos ao nosso 1.3, que diz assim: perdoa os meus pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem de plena facilidade de transgredir a lei do Senhor. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequência nefasta aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reproduziram o pó em decorrência de uma mentira. Após o pedido inicial de proteção e para ser guiado por Deus, Davi baseia-se na misericórdia e benignidade do Senhor e suplica o seu perdão. É interessante notarmos
os pedido? Lembra-te, não lembra-te. Comenta que se trata de agir de acordo com verdadeiramente carecemos de Deus, nos trate de graça e misericórdia. Eu acho lindo a palavra de Deus e também a vida de Davi por causa disso, porque ele era uma pessoa, diante de Deus ele entregava tudo, ele não tinha, não escondia quem ele era diante de Deus. Senhor, lembra-te. Se eu quiser puxar lá do passado, quando eu era moço, pode puxar tudo, Senhor. Todos os meus pecados, lembra? Ele se entregava, ele rasgava o coração diante de Deus. E a Bíblia é linda porque ela deixa tudo isso escrito. Ela não só deixa os grandes feitos dos profetas e dos reis que eles fizeram, mas também deixam erros, porque eles são seres humanos. Eles são humanos, eles erram e eles são dependentes de Deus. E Davi nos ensina o poder da graça, de buscar a Deus, de saber aonde buscar o perdão quando nós erramos. Quando você erra, quando eu erro, nós devemos saber aonde buscar o perdão. Aonde você vai buscar? Diante de Deus, na oração, como nós estamos falando. E Davi, ele fala, lembra de tudo, Senhor, pode lembrar de tudo dos meus pecados, mas também te lembras da sua misericórdia. Ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Ele sabia disso, pastor David, da misericórdia. É como nós hoje devemos saber da graça e da misericórdia de Deus também, não é verdade? E é interessante ressaltar aqui neste ponto, que Davi também, ele pede a Deus uma forma aqui de perdão, para que Deus não venha castigar a sua família também. Bem sabemos que o pecado que ele cometeu foi de adultério, e isso poderia trazer algo terrível para a sua casa. Então ele também traz aí o pedido de perdão com misericórdia da sua família, em cuidado da sua família. Ele era um homem totalmente diferenciado, seria a palavra. Um homem que zela também pela sua família. Esse perdão que ele pede a Deus era também para livrar a sua família pela consequência talvez do seu pecado. Quantos de nós talvez estamos numa vida de erro e não estamos ligando com a situação, e talvez isso pode trazer consequência para o futuro, para amanhã, para a sua família, para os seus filhos. Então nessa manhã, traz a memória lá da sua mocidade, traz a memória de hoje, o que você está vivendo. Peça perdão. Peça para que Deus tenha misericórdia da sua alma, da sua vida, e que não venha pesar a mão também em sua família. Para a gente fechar aqui esse ponto 1, diz bem assim no finalzinho, na parte que está aqui, eu ensinei e você está, eu aprendi. O Salmo 25 é um acróstico, e que em sua oração Davi pede ao Senhor para que não me deixe envergonhado, e que não lembre os pecados da sua mocidade. Vamos dar sequência agora ao ponto 2. Davi declara, faz-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e da limitação em discernir o que é bom ou mal. Portanto, coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos, as direções. Uma importante lição para nós em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperte para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor, vontade, direção, propósito e plano, orando, meditando na palavra de Deus e andando
em espírito, pastor David. Olha que interessante este ponto 2, que traz o desejo do conhecimento do salmista Davi e vem trazendo para os nossos dias atuais, né? Que fala da supervalorização, né? Que as conquistas pessoais e materiais. E vem falando um outro ponto importante que às vezes nós esquecemos, que é o reino dos céus, que é a vontade, a direção, o propósito e os planos do Senhor. Amém. Então vamos já entrar nesse ponto. 2.1 fala a vontade de ser guiado pelo Senhor. Acompanhe aí a leitura na sua revista. Davi expressa: guia-me na tua verdade e ensina-me. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. O desejo do salmista e dos que estão em Cristo devem ser de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, no poder do Espírito Santo. É bem interessante esse ponto, porque é onde nós reconhecemos que somos carentes do Senhor. O desejo aqui do salmista de ser guiado pelo Senhor. Talvez quantos de nós, não temos mais essa vontade pelo conforto que estamos vivendo. Talvez não queremos quebrar nossas barreiras, nossos princípios, e não deixamos Deus nos guiar. E como nós oramos nessa manhã, para que Deus nos guie o seu caminho em nossa direção. E vale também ressaltar aqui algo bem interessante, que Davi, ele tinha o desejo de ser guiado. A gente aprendemos assim, vamos colocar na nossa infância. Quando nós éramos crianças, quem dava a direção para nós? Eram nossos pais. Nós aprendíamos com os nossos pais a dar o primeiro passo, as primeiras palavras. É a família que guiava isso. E Davi agora ele traz a memória talvez de infância, dizer assim: Senhor, eu preciso de Ti, me ensina, guia o meu passo. É algo bem interessante. Algo bem interessante, pastor David. O desejo do reconhecimento do salmista, né? A vontade de ser guiado pelo Senhor. Muitas das vezes nós perdemos essa vontade de ser guiado. Nós lembramos, algum tempo atrás, aí na sua memória, você vai lembrar que você dizia: qualquer atitude, qualquer caminho, qualquer coisa que você fosse fazer, você buscava o Senhor em oração. Para arrumar um emprego, você buscava o Senhor. Para comprar um carro, você buscava o Senhor. A casa, qualquer área da sua vida, você buscava porque você queria ser guiado. Talvez você queria comprar algo, você queria comprar um carro, mas não era da vontade de Deus. E como você está querendo ser guiado por Ele, você recebia a resposta de Deus. Deus te guiava, e se você fosse obediente, claro, né? Você se daria bem, vamos dizer assim, porque o Senhor te guiou, né? Talvez em algum momento a direção do Senhor não é às vezes o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. Talvez nós queremos tanto algo, mas quando recebemos o não do Senhor, nós ficamos tristes, ficamos abatidos, falando: Deus não está cuidando de mim, mas aquilo ali é para o meu bem. Então, se Deus diz não deu certo, que Deus está cuidando, que Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Às vezes nós pedimos para ser guiado. Guia-me, Senhor, na oração, buscamos. Mas quando nós recebemos a resposta, será que nós queremos ouvir a resposta de Deus? Talvez pode ser um sim, talvez pode ser um não. Hoje, o evangelho que é pregado, é falado só sim. Deus diz sim para tudo para você. Tudo que você quiser, você alcança. Porque Deus é o seu Pai, Deus é o Criador, Deus está no controle, é verdade. Mas às vezes Deus vai dizer não para você. Davi queria muito construir um templo.
Queria muito construir uma casa, pastor David, para adorar o Senhor. Olha que ideia maravilhosa, olha que coisa, que projeto lindo. Se todos olhassem e falassem, é de Deus. Mas como nós lemos aqui, ele buscava a direção do Senhor. E o que Deus disse para ele? Não, você não vai construir um templo para mim. E aí, será se você está disposto a ouvir o não de Deus? Interessante esse ponto, que nós muitas vezes não nos damos bem no não, né? Mas talvez o não seja um caminho que nós devemos aprender a lidar com certas situações, tomar uma outra direção. A Bíblia fala assim que o Senhor tem planos maiores do que os meus. Então Deus, ele tem algo preparado para a sua vida. Talvez esse projeto que você entrou, você recebeu um não, mas Deus tem algo preparado para você melhor. Então aprenda com um não nessa manhã, para que você possa ter um sim mais para frente. Vamos entrar agora no ponto 2, que diz assim: o desejo de ter intimidade com Deus. Davi declara: o segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. Somente mediante uma aliança se pode ter intimidade com Deus. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar o crescimento. O salmista registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que o reverenciam e lhes ensina. Algo bem interessante esse ponto, existe intimidade. Nós, nesse tempo que estamos dizendo, nessa situação que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, hoje temos a oportunidade de talvez ter um tempo a mais. Talvez não colocava culpa nos afazeres da nossa vida, do nosso trabalho, nós inventávamos diversas desculpas. Agora o Senhor, Ele talvez está dando uma oportunidade de você criar novamente essa intimidade. E Davi agora ele vem aqui trazendo esse desejo. E é algo bem impressionante na nossa vida, nós temos essa intimidade com Deus. Isso nos fortalece. Quando nós temos um relacionamento diário com Deus, falamos com Ele, apresentamos nossos sonhos, apresentamos nosso projeto, necessitamos talvez de alguma coisa, o Senhor traz algo divino para nós, através da intimidade. Eu marquei aqui um ponto, infelizmente nem todos que declaram cristão desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar o crescimento. É muito forte isso aqui, irmãos. Fala sobre o relacionamento, a oportunidade que você tem de ter um relacionamento com Deus, mas somos superficiais no relacionamento, nos relacionamentos superficialmente. Sabe aquele relacionamento na rua, que você conhece muitas pessoas, aquelas pessoas de vista, que você dá um bom dia, dá uma boa tarde, pergunta, e aí, tá tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, e aí, como é que vai? Tá tudo bem? Hoje o sol tá quente hoje. Aqueles relacionamentos superficial, que você parece que conhece a pessoa há muito tempo, parece que tem uma intimidade com a pessoa, porque você vê ali só um momento. Mas com Deus, às vezes nós fazemos isso. Aquela oração de manhã, aquela oração à noite, às vezes aquela oração para agradecer a refeição, é válido, mas é superficial.
E aquele relacionamento profundo, aquele relacionamento de conversa, de conhecer o Senhor, de temer, de buscar coisas profundas, coisas que ainda não foi reveladas, de conversar com Deus, aquele relacionamento de você buscar, de sentir a presença de Deus, para que Deus venha revelar coisas que não revelou a ninguém, vai revelar a você. E a Bíblia diz que Ele revela só aqueles que buscam, só aqueles que têm relacionamento, pastor Dente, só aqueles que têm relacionamento profundo. Não é aquele relacionamento só de oi, tudo bem? E aí, como é que você está? Eu e o pastor David já temos uma intimidade, porque nós já se conhecemos há muito tempo. Ele vai na minha casa, eu vou na casa dele. Então conhecemos intimamente, nós conhecemos, temos esse relacionamento. Eu posso brincar com ele, eu posso falar verdade para ele, ele pode falar a verdade para mim, porque nós se conhecemos, nós temos essa conversa, nós buscamos o relacionamento. Mas para Deus, para você, melhor dizendo, ter um relacionamento é buscar, é cavar mais fundo, é entrar como Ezequiel entrou no rio, somente nos arteiros. Aqui tá bom, Senhor? Vem mais um pouco. No joelho. Aqui tá bom, Senhor? Não, vem mais um pouco. Eu quero mais, eu quero te trazer você para dentro, para você ter mais. Eu quero que você mergulhe, não quero que você só molhe os pés, molhe os joelhos, ou que a água chegue só à tua cintura. Eu quero que você mergulhe, eu quero que você nade, eu quero que você se fortaleça, que você aprenda. É isso que Deus quer de mim e de você. E algo bem interessante vai citar nesse ponto aqui, é esse texto de referência que se encontra em Hebreus 5:11. Ele vai contar assim que nós somos como criança, e às vezes nós não conseguimos lidar com talvez algo maior. Assim é nós, talvez nós estamos aqui vivendo uma vida sem relacionamento com Deus, e aí de repente nós queremos colocar o nosso relacionamento em dia, voltar à atividade, mas aí tem coisas que nós queremos ser revelado de uma vez, nós queremos algo entregue rápido, nós queremos algo de Deus no momento. Não é assim. Temos um preparo. Uma criança talvez não vai conseguir lidar com algo de um adulto. Então quando nós voltamos, se você ainda não tem esse relacionamento, essa intimidade com Deus, volte aos poucos, crie esse relacionamento, conheça Deus, conheça a sua Escritura, leia a Escritura, tire um tempo, vai aprendendo aos poucos, até você ter a maturidade para que Deus te revele o extraordinário. Verdade, essa é a palavra, maturidade. Vamos estar agora no nosso ponto 2:3. O reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi, ao expressar suas convicções em relacionamento a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Nesse ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. A salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmado pela expressão: pois ele tirará os meus pés da rede. Bem interessante aí que Davi ele entra com o reconhecimento a Deus de Salvador, que ele provê tudo. Deus o guiava, se o inimigo viesse contra ele, ele tinha um refúgio. Ele reconhecia que ele precisava, necessitava de Deus, e que Deus é o Salvador. Quantos de nós talvez não temos reconhecido Deus como nosso Salvador? Acreditamos que na nossa força, no meu querer, eu posso. Às vezes nós quebramos a cara devido a isso, porque nós somos cristãos e nós talvez não confiamos totalmente em Cristo. Não reconhecemos que Ele é o Salvador e que tudo dele provém. Para que nós possamos aí encerrar esse ponto, nós possamos aí entender que toda provisão vem de Deus. Você necessita de Deus. Amém? Vamos aqui ao nosso ponto 3. Conhecendo os caminhos do Senhor. Há na atualidade uma ênfase
nas conquistas pessoais, restrita à vida da terra. Uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas em rol da fama. Cristo tem sido colocado nas posições de garçom, por muitos se diz servo do Senhor. A consequência é a imaturidade espiritual, pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo é fundamental conhecer o caminho do Senhor. Bem interessante esse ponto aqui, de nós conhecermos o caminho do Senhor. Nós colocamos, igual o comentarista diz, Cristo como garçom, em apenas nos servir. Nós buscamos somente algo que nos atrai. Não queremos talvez ter uma entrega devocional a Cristo, reconhecer que é o Salvador, mas nós viemos talvez atrás de Cristo com o que Ele pode nos dar, não o que Ele é. E isso é algo bem forte. Nós fizemos nossos dias sobre isso. Nós temos que aprender que Cristo, Ele vai além de ser um garçom na sua vida. Ele é Cristo, Ele é o Salvador, Ele morreu por ti. Conheça os caminhos do Senhor, que você o conhecerá, e você vai saber o tanto que Cristo te ama. Verdade, pastor David. No tempo que nós estamos vivendo, né, nós buscamos quantos planos nós fizemos no dia 31 de dezembro, ali em oração, né, pedindo tantas coisas, tantos projetos. Nós estamos nessa quarentena. O que você pôde para alcançar os seus projetos, os seus planos? Nada. Você ficou incapaz. O máximo que você pode fazer é sobreviver. E aí? Olha como é importante nós buscarmos primeiro o reino de Deus, as coisas dos céus. Olha como importante é nós permanecermos na presença de Deus, confiando que Ele vai prover, que Ele vai nos ajudar. Claro que nós temos que fazer planos, projetos, mas aquilo ali é o principal? Não. O principal é o reino dos céus, é o reino de Deus, porque qualquer coisa nós somos vulneráveis, pastor Deus. E Davi entendia o quão ele era vulnerável. Ele não ficava fortalecido no seu exército, na sua grandeza, no seu reinado. Ele confiava em Deus. Eu olho para os montes, né? Salmo 121. Eu olho para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem dos céus. Meu socorro vem do Senhor. Olha quão importante é confiar no Senhor. Neste momento de crise, você está desesperado por tudo que está acontecendo, ou você está confiando no Senhor? Ou a sua fé já foi abalada? Será se você começou a andar sobre as águas, mas de repente o vento começou a soprar e agora você está afundando, está desesperado? É bem interessante isso, pastor David, o jeito que estamos vivendo. A confiança, né, os caminhos, a obediência, os planos, né? Nós temos nossos planos, mas os planos que nós tivemos ser firmado no Senhor. É bem interessante. Vamos aqui nesse ponto conhecer alguns caminhos. Ponto 3.1 vem falando assim: conhecer o caminho da obediência. Depois o 2 vai trazer o caminho da graça. E por último vamos falar o caminho da perfeição. Então essa manhã aqui você vai aprender o caminho a qual você deve ser guiado. Amém? Então vamos tratar nesse ponto 3.1, o caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Conhecer sem obedecer é iníquo ou sem efeito, não tem efeito nenhum. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos, perderam o lugar da adoração.
tiveram o templo destruído, sacrificavam animais, mas o coração não era convertido. Andavam conforme os seus preceitos. Nos tempos atuais não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Seguem as suas próprias regras, porém Paulo nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformadores pela renovação da nossa mente. Devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ponto muito interessante, pastor David, o caminho da obediência, né? É bem interessante nesse ponto, obediência, aonde muitos cristãos têm falhado em obedecer. Achamos que deveria ser tudo da nossa maneira, do nosso jeito. Nós talvez estamos cultuando como um mero espectador. Não estamos talvez vindo aqui prestar nossa adoração, prestar o nosso louvor, o nosso clamor. Nós ficamos um crente igual ao ponto atrás de sem raiz, sem identidade cristã. Nós precisamos fortalecer, e nós vamos fortalecer isso como? Com obediência. Obedecer a Deus, obedecer aos nossos líderes, obedecer às pessoas que estão à nossa volta, ter a nossa consciência que Cristo, Ele pode todas as coisas, e tudo provém dele. Então nós devemos obedecer a Cristo. E é bem interessante aqui nesse último ponto, vai falar assim para a gente fazer a vontade do Pai. É mais do que conhecer, dizer, se aproximar, ouvir. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Temos que conhecer a Cristo, para a gente se aproximar, ver o que Ele quer, entrar no caminho talvez da obediência aí a Deus. Sim. Quando fala de obediência, sempre fala de sacrifício. Que às vezes obedecer é difícil, é sacrifício. Então há muito sacrifício. Mas como assim, irmão Maico, sacrifício? Sacrificar a sua vontade, o seu eu, o seu ego, para fazer a vontade de Deus, o querer de Deus, né? De estar na presença de Deus. Como o pastor David diz, não ser só um mero espectador, né? A geração atual, às vezes, eles são meros espectadores, frequentadores de culto. Você vê o irmão só no culto de domingo, às vezes, porque eles são frequentadores. Eles não participam, eles não servem, eles não fazem nada. Eles são só aquelas pessoas que dão a paz do Senhor, sentam no seu banco e depois voltam para a sua vida. Nós vemos muito nos dias de hoje pessoas que não procuram se envolver a obra de Deus, né? É como aquelas pessoas que seguiam Jesus, aquelas que se envolviam com Jesus, recebia milagre, né? Perguntava algumas coisas para Jesus, e tinha aquelas pessoas que ficavam de longe, olhando, escutava Jesus pregar, escutava Jesus ensinar, fazer os seus milagres, mas eram espectadores, olhando, observando. E você, é um espectador, é um observador, ou você é aquela pessoa que se envolve, que se importa com aquelas pessoas do reino de Deus, que você se importa com as pessoas que estão lá fora, você quer servir, você quer adorar, você quer fazer algo para Deus, você é daquelas pessoas que não se conforma em estar parado. Vamos dar sequência. O caminho da graça. Com frequência o salmista menciona aspecto da graça de Deus. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso demonstrarmos atitude de graça. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Um exemplo de Davi no caminho da graça é quando busca saber se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. A palavra bem no hebraico indica a benignidade, misericórdia, bondade, ou seja, a manifestação
da graça. É interessante esse ponto aqui que Davi, ele lembra da onde surgiu o seu reinado. E agora ele vai trazer a memória dele, ajudar alguém da descendência de Saul, a qual perseguiu ele. Olha que interessante. Nós devemos ajudar em qualquer situação, fazer o bem sem olhar a quem. Isso é interessante. O Senhor, ele não olhou a sua vida, Ele não olhou o que você está vivendo, Ele não olhou o que você iria fazer, mas Ele morreu por você. É um bem sem olhar a quem. Cristo não olhou você, mas Ele morreu por você. Amém. O caminho da graça, né, é muito interessante, porque aqui ele fala um pouco sobre, em 2 Samuel, a vida de Davi, buscando aquele rapaz Mefibosete, buscando ele, dando o reinado, melhor dizendo, dando honra para ele, na verdade, ajudando, cuidando dele. Por quê? Porque Davi se importava, ele acreditava na honra, de honrar aquelas pessoas, de cuidar, de dar aquilo que ele recebeu, a graça que ele recebeu, a unção que ele recebeu. Ele queria compartilhar. Então ele não era egoísta, ele queria cuidar daquele rapaz. Ele foi atrás, aonde ele estava, e trouxe ele para perto, fez ele assentar na mesa, né? Fez ele vestir roupas reais, né? Restaurando a vida daquele rapaz. Bem interessante esse ponto. E me veio assim à memória nesse ponto algo que eu ouvi. Conta a história de um pastor que ia vir para uma nova cidade para pastorear uma igreja. E chegando lá, todo o anseio do povo, da igreja, em receber quem era aquele novo pastor. E aquele pastor veio de uma forma diferente. Ele conta que ele veio ali como um mendigo. E ali ele veio em frente à igreja, com uma roupa rasgada, sujo. E ali ele começou a conversar com as pessoas que estavam lá na calçada. Todo mundo desfez dele. Ele pediu a comida, pediu dinheiro para comer alguma coisa, e ninguém, pelo contrário, desfez dele. E aí ele conta que depois disso, já ia começar, no caso, o culto. E aí ele entra na igreja, senta no último banco. Toda a igreja olha para ele de uma forma desconfortável. E aí dá início. O irmão que estava dirigindo falou assim: neste momento eu quero apresentar o pastor que vai gerenciar a igreja. E aí ele levanta do último banco, vai até a frente, pega o microfone, e aí ele conta o que ele viveu naquele dia. E ele só dá a seguinte mensagem: analise quem você é. Cadê a graça que existe em você? Cadê aquele amor de Cristo que existe em você? Nós perdemos este amor, essa bondade. E ele encerra a sua mensagem com apenas poucas palavras. E a mensagem vai dizer que várias pessoas choraram, emocionaram. Então que nessa manhã nós podemos analisar a nossa vida, analisar o nosso caráter, analisarmos este amor que Cristo deixou. Nós podemos compartilhar este amor com mais alguém. Amém? Vamos ao nosso último ponto: o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou honestidade ou sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Evidente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado por engano, hipocrisia, corrupção, desonestidade. Contudo, somos chamados para ser diferente e fazer diferente. O propósito do Senhor Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos. Trata do sentido moral, completo, íntegro. Blake diz: um homem perfeito se cumpriu o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Nascemos de novo, e
temos a palavra de Deus e somos templo do Espírito Santo. É algo bem interessante, é o caminho da perfeição, né? Devemos aprender aí a ser mais santo, aprender com o caminho que Cristo nos deixou, a sinceridade que Ele nos deixou. Aqui uma coisa que me chamou a atenção é quando diz assim, de ser puro, não falsificado. Temos que ser cristão verdadeiro, temos que ser um cristão de raiz, com os pés firmados na rocha que é Cristo. Temos que ser um cristão íntegro, um cristão honesto, um cristão que verdadeiramente chama a presença do Senhor. E isso aí é um desafio que nós temos em nossa frente. É fácil ter um caminho de perfeição? Não é fácil. É fácil ter uma vida de santidade? Não é fácil. Mas a Bíblia vai dizer que santidade nós adquirimos diariamente. Nós temos que fazer todos os dias o melhor, oferecer o melhor a Cristo, oferecer uma adoração melhor do que a de ontem, prestar o nosso culto melhor do que já foi. É bem interessante mesmo, pastor David. O caminho da perfeição, né? Sede vós, pois, perfeitos, né? Trata-se do sentido moral, completo, íntegro, né? É algo que devemos analisar muito nos dias que estamos vivendo. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo, como diz aqui o comentarista, sobre corrupção, hipocrisia, né? Engano, né? As pessoas enganando, sendo hipócrita, sendo corrupta. Então assim, sede vós, pois, perfeito, né? Perfeito, falando sobre o caráter, falando sobre a dignidade nos dias que nós estamos vivendo. Está difícil encontrar pessoas, né, corretas nesse sentido, né? Não existe ninguém perfeito, é verdade. Mas falando em questão de moral, falando em questão de caráter, nós podemos todos os dias melhorar e se aperfeiçoar. Podemos chegar a um momento de perfeição, sim, porque nós podemos mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos tratar, né? Parar de enganar, parar de mentir, parar de querer derrubar outra pessoa, não é verdade? Então é muito importante, os três caminhos está dizendo, né? A obediência, a graça e a perfeição, né? Faz muito sentido para nós, faz muito sentido nós vivermos nesse tempo, né? E aí, para a gente concluir, nossa conclusão diz: perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Então, nessa manhã você possa aprender, reconhecer que Cristo é sobre a sua vida, que você é dependente. Não é Cristo que depende de você, mas você que depende de Cristo. Nós somos dependentes dele, somos dependentes da graça, da misericórdia, da bondade, deste amor. Nós somos dependentes. Nós viemos essa manhã quebrar o nosso ego, quebrar as nossas barreiras, romper tudo, para que nós possamos enxergar o caminho de Cristo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de ter você aqui comigo, que me ajudou, e comentou, para que você orasse por nós, encerrando aqui a nossa EBD, que depois você possa comentar, refletir nessa lição, comentar, compartilhar, curtir, marque um amigo seu para que ele possa receber algo de Deus, essa palavra, se falou no teu coração, vai falar o coração dele também, amém? Amém. Antes de orar, eu queria agradecer, né, você que está assistindo esta manhã. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família. E agradecer também ao pastor David por ter me convidado, né, para estar aqui nesta manhã, juntamente com vocês. É bênção de Deus. Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus e clamando, né, para que Deus venha nos moldar, para que nós venhamos ser perfeitos, né, conhecer o caminho da graça, né,
nesses dias que estamos vivendo tão difíceis. Amém? Então você neste momento feche os teus olhos, aonde você estiver. Nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos na tua presença, Pai, nesta manhã maravilhosa, nesta manhã de domingo. O Senhor vem abençoar esse irmão que está assistindo através desta live, através de um computador, através de uma Smart TV, através de um smartphone, Pai. Estão todos conectados. Eu tenho certeza que isso não interfere nem um pouco no teu agir, no teu poder, na sua ação sobre nossas vidas. Eu tenho certeza que isso nada interfere de o Senhor fazer um milagre agora, neste momento, na vida deste irmão. Nós te agradecemos grandemente, ó Deus, por este momento, por estarmos vivos, com saúde, participando, ó Deus, desta EBD online, participando, ó Deus, juntamente com a nossa família, em casa, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem guardado a nossa família, o Senhor tem dado sustento e dado saúde para nós. Que o Senhor venha prover, porque o Senhor é um Deus da providência. Que haja paz em nossos lares, em nossa casa, porque o Senhor é um Deus de paz. Que o Senhor venha abençoar grandemente as nossas vidas. Abençoa a vida do nosso pastor Jader, da nossa pastora Giana, ó Deus, nosso pastor Baltazar, da pastora Rutilene, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, os nossos pastores, o pastor David, o pastor André, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar, que esta palavra venha estar gravada em nossos corações, ó Deus, que nós venhamos meditar, nós venhamos guardar e meditar dia e noite, ó Pai querido, que nós venhamos entrar no secreto, que nós venhamos entrar, ó Deus, em oração, fechar a porta do nosso quarto, ó Deus, e orar ao Senhor em secreto, porque nós sabemos que o Senhor vai responder aqueles que oram em secreto, que nós venhamos buscar intimidade, que nós venhamos buscar profunda intimidade, que nós venhamos ser cristãos autênticos, que a nossa mente venha ser renovada pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que nós venhamos fazer a diferença, Senhor, nesta terra, neste momento, nesses últimos dias da igreja na face da terra, ó Deus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém, amém. Deus abençoe. Antes de dar a bênção apostólica, gostaria que você comentasse aí, um comentário assim: eu sou aluno da escola bíblica dominical, e você? Amém? Estenda suas mãos, que a graça e o amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos, todos digam amém. Deus abençoe a todos, tenha um excelente dia.